que animes Isekai sempre tem títulos gigantes? Eu vou dar o meu palpite. Eu acho que porque Isekais muitas vezes são adaptações de light novels, e as light novels no Japão é um mercado muito concorrido, e aí quando você bota sua obra no site ou na livraria, você precisa ter um nome que não faça a pessoa ter que pegar a obra. Porque pensa comigo, você tem 1 trilhão de obras. O tempo que você tem para pegar uma obra e virar a contracapa, a parte de trás para ler, ou abrir e folhear, é muito pequeno. Então o que o mercado japonês começou a fazer? Em vez de pegar, olhar o negócio, não, a gente tem que fazer o leitor pegar e saber o que é. E aí os nomes viram sinopse. Ou a proposta, o gancho. Eu acho que é por isso, vamos descobrir se é verdade ou não. Século que toda temporada de anime aparece mais uma centena de animes isekais, um com o título mais tosco que o outro. Olha isso. E muita gente, comigo incluso, tá de saco cheio dessa situação. Vamos ver aqui, ó, o título. E o outro. Olha aí. Eles não eram verdadeiros companheiros, então fui expulso da parte do herói e decidi levar uma vida tranquila na fronteira. 2. Isso. E muita gente, comigo incluso, tá de saco cheio dessa situação. Mas como será que as coisas ficaram assim? Por que esse tipo de título virou tendência? Tá roubando meu emoji. Por que começaram a surgir tantos isekais e quando que isso vai terminar? E essas... Vamos lá, né? Isekai, ele existe desde sempre, né? Você vai pegar ali nos anos 90, o Isekai, ele era uma mídia voltada mais pra meninas, inclusive, né? Você pega Guerreiras Mágicas de Rayearth, por exemplo, 12 Kingdoms. E aí você vai tendo ali uma mudança, não uma mudança, mas uma abertura do gênero para outras fronteiras, como Digimon, El Hazard, Escaflowne e outras obras, né? Mas sempre existiu. Você tem os softs isekais, vou chamar assim, tipo Inuyasha Isekai. E aí foi se desenvolvendo com o tempo, até que lá mais ou menos em 2010, né? Antes de 2010, na verdade. Você pegar Sword Art Online começou a ser publicado em 2007, 2008, com muita influência de Dot Hack. O próprio autor de Sword Art Online já falou que foi influenciado por Dot Hack, que é uma franquia de jogos que pra mim é melhor do que Sword Art Online. É a mesma premissa, né? Ele copiou muita coisa de Dot Hack, basicamente. Mas antes disso, você deve ter Mushoku Tensei fazendo sucesso também. Então, foi explodindo, entendeu? Com o tempo. A Mushoku Tensei é considerado um dos responsáveis por explodir esse tipo de Sekai que a gente conhece hoje em dia. Ô Dragon, você é o cara aqui do vídeo? Você é o Yumi? São algumas das perguntas que eu vou tentar responder com o vídeo de hoje. A primeira coisa que a gente consegue perceber é que praticamente todos esses animes são baseados em light novels, mas isso eu acho que a maioria de vocês já sabem. O que talvez vocês não saibam é que elas fazem parte de um nicho bem específico de light novels, e ele é conhecido como Naro, que Naro significa vamos nos tornar, e que seria algo como um modelo. Como assim? O nome do gênero é vamos nos tornar em modelos? Isso não faz sentido. Calma que não é isso. Um jeito mais certo mas isso deve ser um self-insert de Power Fantasy, né? Traduzir isso seria modelo vamos nos tornar, mas esse nome não tem absolutamente nada a ver com as histórias em si, mas sim com o lugar onde elas foram publicadas. E esse é o site Shosetsu Kaninaro, que pode ser traduzido como vamos nos tornar autores. Como o nome sugere, esse é um site onde qualquer um pode ir lá e postar uma web novel. E caso a novel atinja um bom nível de popularidade dentro do site, é quase certo que ela vai ser adaptada para uma light novel, o que também faz com que o autor comece a ganhar uma... Começa com web novel, aí ela vai... Depois pega o editor, normalmente a Kadokawa domina tudo. Eles dão uma revisada na sua história e por aí vai. Certa quantia de dinheiro do seu trabalho. Foi exatamente esse caminho que percorreu ReZero, Konosuba, Slime, Mushoku Tensei e vários outros. Esse é exatamente o lugar onde você postaria caso você fosse um japonês tentando se profissionalizar como autor de light novels, expondo a história que você esforçou tanto para escrever e, claro, com um título perfeitamente normal, porque você é um ser humano perfeitamente normal, não é? Uma coisa mais simples, como o nome do protagonista da sua história, como em Naruto. Isso para no final, depois de vários meses de esforço postando regularmente vários e vários capítulos, você estar no seleto grupo de mais de 300 mil novels que nunca receberam nem sequer uma avaliação. O sistema de avaliação daqui é mais ou menos como uma corrida no Uber. Você vai lá, lê a novel e no final você tem umas estrelinhas para dar. E essas 300 mil novels nunca sequer receberam uma estrela. Cara, é muita gente escrevendo, né? Puta que pariu. É muito diferente o ambiente brasileiro e ocidental do asiático, né? O ocidental já tem um pouco mais, mas o brasileiro não lê.
Não lê, realmente não lê. Ai, mas cala a boca, não lê. A quantidade, quando eu falei isso no Twitter, apareceu um monte de gente. Mano, vai tomar no cu, não lê, para de ser hipócrita, caralho. O nego é muito retardado. Não pode falar a palavra, senão você é banido da Twitch. Mas entendeu? Porra, puta que pariu. Todo mundo sabe que no Brasil o consumo de leitura em geral é menor do que vários outros países que nós gostaríamos de se tornar, né? Países desenvolvidos. Então, você pega aqui, a gente tem uma produção de ficção e de não ficção e tal, tem. Mas comparado com esses outros países, tu acha que existem 300 mil novels que nunca receberam uma view no Wattpad? Você acha? Não tem. Porque não tem 300 mil novels no Wattpad, provavelmente. Não sei quantas, deve ter, não sei. Mas o ponto é muita obra sendo produzida lá, né? E aí tem vários macetes, inclusive vários macetes para você conseguir ter uma boa visualização, tá? No Webtoon, eu fiz isso com Monsters Odyssey. Quando você lança um capítulo novo, você tem que lançar ele dividido em 3 partes. Porque se você mandar ele em uma parte só, você vai ter, sei lá, 100 views. Se você botar ele em 3 partes, você vai ter 100 mais 90 mais 80. Quase 300. Opa, você multiplicou em 3 a quantidade de view com um capítulo só. Mas não pode ser um capítulo merda. Tem que ser um capítulo bem feito, dividido em 3 partes. Que tem o tamanho suficiente para fazer as 3 leituras serem interessantes. Aí você triplicou a quantidade de view. Triplicou a quantidade de view, você vai conseguindo engajar melhor. Então tem várias estratégias. O mundo de eu vou escrever o que eu gosto e publicar nunca existiu, nem no passado. Sempre existiram estratégias para fazer com que o seu livro ou obra se torne popular. A mesma coisa com o YouTube, a mesma coisa com o Webtoon, a mesma coisa com tudo. Você tem que saber quais são as estratégias. Vamos lá. Se você acha que aqui só tem novelas curtinhas que o autor desistiu no primeiro capítulo, saiba que eu encontrei uma novel com mais de 2.000 capítulos e mais de 2 milhões de letras que nunca tinha recebido uma avaliação. Nossa, caralho, isso aí é brutal, hein? Puta que isso aí o cara simplesmente... Não tem o que dizer, o cara só se fudeu. Sabe o final do GTA lá? Se fudeu. Então, não tem o que dizer, esse cara só se fudeu, coitado. Puta que pariu, isso deve destruir a autoestima de qualquer um. Quero chegar com essa historinha... Será que... Mano... Vamos começar a publicar lá nesse site com alguém traduzindo japonês, vamos ver se eu consigo uma view. Vai ser sucesso, pô, vou estar acima de muita gente. A competição daqui é um pouco bizarra, com centenas e centenas de novels sendo publicadas a todo momento. Por mais que a sua novel seja... O foda é que não é só a ideia, né? Nem é só a narrativa, mas tem a forma de escrever em japonês, tem a forma de escrever em japonês que esse público quer. Você tem o tipo de história que o público quer, gênero, tropes, tipo de personagem, a forma que o roteiro é escrito, o quão você faz ou não faz descrições. Então, se você fosse publicar aqui, a primeira coisa que você tem que fazer é pega as 10 histórias mais lidas desse site, lê os 5 primeiros capítulos, os 5 últimos capítulos, verifica as diferenças, verifica o que melhorou, o que piorou, faz uma pesquisa, descobre quais são os temas, personagens, tropos, vê os arcos de cada história, vê o que é parecido, faz uma pesquisa, você vai entender. O público desse site é esse. O site pode ser livre para todo mundo, mas existe um público específico que acessa o site. E qual que é esse público que domina? O que tem mais chance de te dar sucesso? Você tem que estudar isso. Seja boa, se ela não conseguir chamar a atenção de alguma forma, ela simplesmente vai morrer soterrada por várias e várias outras. Enquanto uma novel mediana, se ela conseguir achar um jeito de chamar a atenção, elas têm boas chances de dar certo. E é aqui que os títulos qualidade nunca foi determinante de popularidade. Bizarros acabam entrando. Como nesse site vai ter uma quantidade muito grande de novel para escolher, as pessoas começaram a ler as sinopses apenas as novelas que os títulos já interessavam elas. E pior, na versão de celular você ainda tem que apertar na tela uma vez para a sinopse aparecer, o que é claro reduz ainda mais. É o equivalente do pegar o livro e fazer assim, só que digital. O número de pessoas que vão lê-la. E pra ferrar... Pra você ver como a plataforma, a forma que ela é construída, modifica completamente a forma que você interage com ela. Se a sinopse já estivesse abaixo, talvez histórias com números menores tivessem mais popularidade. Mas quando você tem que clicar pra ver, isso já tira 30, 40, 50% talvez, não sei, dos usuários possíveis daquela obra. Olha como você tem que entender a plataforma que você tá postando pra fazer sucesso.
De vez a situação, a maior parte dos acessos desses sites, cerca de 70%, vem de celulares. Então, não podendo contar com a sinopse e nem tendo uma ilustração na capa para chamar a atenção das pessoas, a saída que encontraram foi a seguinte: a pirataria, porque o Luffy tá na tela. Quem tá ali na sinopse, vamos transformar o título na sinopse. E basicamente daí começou essa moda de transformar o título em uma versão resumida de uma forma meio tosca da sinopse, para fazer com que os leitores ficassem minimamente curiosos para finalmente fazer o gigantesco esforço de apertar na tela uma vez para ler a sinopse inteira. E a verdade é que essa estratégia deu muito certo, então por mais que nem toda novel do site tenha esse tipo de título, quase todas que chegam nas altas posições nos rankings e consequentemente se liga nisso aqui. quase todas. Olha o tamanho desta porra. Mano, olha o tamanho disso aqui. 1, 2, 3, 4, 5 linhas de título. Que chegam nas altas posições nos rankings e, consequentemente, quase todas que ganham adaptações para light novel e mais pra frente, às vezes até para anime, tem esse tipo de título. E isso ainda foi muito amplificado pelo fato de Oreimo, que talvez vocês conheçam como o anime doente da irmãzinha, foi uma novel que fez muito sucesso na época e, consequentemente, também fez muito dinheiro, o que deixou as editoras mais suscetíveis a autorizar esse tipo de títulos nas novels, substituindo os títulos de 4 letras, que eram os mais populares até então, como Toradora, por exemplo. No caso, são 4 letras japonesas, pra gente seriam 4 sílabas, na verdade. Bom, por mais que isso responda até que bem o porquê que esses títulos toscos existem, poderia ser chato falar, não, na verdade, não são letras, mas foda-se. Ainda tem 2 outras coisas que eu quero investigar. O porquê esses sites ficaram tão sobrecarregados de isekais e por que meio que do nada a indústria começou a adaptar tanto as novels desses sites. Porque assim, web novels existem desde antes dos anos 2000, mas só no começo da década passada essa interação começou. Até então, o jeito de um autor amador entrar nesse mercado era vencer um concurso para amadores, como por exemplo o prêmio Dengeki Shou Sestai Shou, que significa algo como Grande Prêmio de Novel Eletrizante. E foi exatamente esse prêmio que no ano de 2008 a novel Axel World acabou ganhando. Mas essa novel não tem a mínima importância para nossa história. O que importa aqui é que esse autor que foi premiado, ele também escreveu uma web novel desde 2002. E o editor encarregado na época sugeriu que eles não adaptassem apenas a novel que tinha sido a ganhadora, mas também essa web novel. Dessa pequena decisão surgiria o maior sucesso comercial do ano de 2012 e também o principal culpado pela onda dos... No anime... Nos animes, talvez. Mas antes disso, Mushoku Tensei acho que foi o culpado. Mas nos animes foi Sword Art Online. E aí vem, né? 2002, ele escreveu isso desde 2002. Dot Hack já tava... Não foi lançado em 2002, foi lançado no final de 2002. Mas já tinha trailer, já tinha várias paradas, já tinha entrevista. E aí o autor de Sword Art Online viu aquilo e falou, opa! Vou escrever sobre isso também. E se inspirou demais em algumas coisas, vamos dizer assim. Isekais. No caso, eu tô falando de Sword Art Online. Eu já vi várias pessoas discutindo se Sal é ou não é um Isekai, mas para nossa discussão de hoje, tanto faz. Independente de qual ângulo você tente analisar a questão, você sempre vai chegar em Sword Art Online como o principal responsável. Segundo o editor Okada Kanichi, que é um dos editores do prêmio Kono Light Novel Gasugoi, que acontece todo ano, as editoras passaram a prestar atenção nas web novels apenas em 2012. E claro, o grande responsável por isso foi o sucesso de Sal, que na época se tornou uma verdadeira mina de ouro, e acho que até hoje continua sendo, na verdade. Então não é exagero nenhum afirmar que Sal que uniu os mundos das web novels com os das light novels, que até esse momento raramente se conectavam. Talvez. E ao mesmo tempo... É que tinha gente que já postava como web novel, como light novel antes, né? Na internet mesmo. É que assim, depende do termo que você tá usando. Porque a web novel muitas vezes é tipo, você posta no seu blog. Light novel, você posta como editora. Mesmo que seja na internet, né? Também tem isso. Depende de como
o termo que você está utilizando. Sal também foi a primeira grande inspiração de conteúdo para esses isekais. Segundo um autor que frequentava esse ambiente de web novels durante todo esse tempo e também por meio desse ambiente conseguiu se profissionalizar, a evolução foi mais ou menos o seguinte: das web novels de MMORPG em realidade virtual, começaram a surgir novels onde o protagonista reencarnava no mundo do seu RPG favorito, e depois esse elemento do RPG acabou se perdendo e se tornou apenas um mundo de fantasia onde ele reencarnava, para no final começarem a fazer as novels onde o protagonista em vida era simplesmente transportado sem nenhuma explicação para o mundo de fantasia, como o ReZero, por exemplo. Então, se você queria mais um motivo para você odiar Sword Art Online, tá aí para você. E desde então, esses tipos de novel acabou se tornando extremamente dominante nesses sites, o que gera um fenômeno curioso, onde para ter alguma chance de chegar nos altos... Mostra muito sobre a sociedade japonesa, né? Escapismo, principalmente. Eles não estão bem. Tudo isso aqui mostra como a sociedade japonesa está muito doente. Isso e Moe, né? Estão completamente doentes. Toda a sociedade está doente de uma forma ou de outra. Mas dá pra ver como o japonês quer literalmente se matar pra ir pra outro mundo. Lugares do ranking e conseguir publicar uma web novel, a maioria dos autores apostam em fazer o seu próprio isekai, o que faz com que aumente ainda mais a proporção de isekais no site e, consequentemente, de isekais no ranking do site. E com isso, na quantidade de isekais que vão ser adaptados para light novel, o que se torna um incentivo para recomeçar todo o ciclo. Mas é óbvio que isso só acontece porque ainda tem demanda para esse tipo de história. Mas esse é o ponto que eu acho que é mais fácil de entender. Apesar do Japão ser um país rico, ele não está exatamente nos seus melhores momentos há algum tempo. Ele está Há algum tempo, desde a Segunda Guerra Mundial. estagnado há algumas décadas e também tem o problema que a sua taxa de natalidade... Mentira, depois da Segunda Guerra Mundial teve um boom e tal, com o crescimento dos eletrônicos lá, principalmente. Os Estados Unidos ajudou o Japão a se reconstruir. Aí eles tiveram um mega boom, o Japão dominou o mundo com a tecnologia. E aí você pega a partir aí da década de 70, tá tudo ótimo, muito bacana. Aí chega nos anos 80, as coisas começaram a não mudar, a permanecerem iguais. E aí, meu amigo, aí o negócio ficou foda. A natalidade é extremamente baixa, e isso gera um sentimento de falta de perspectiva, principalmente para quem está ingressando no mercado de trabalho no momento. E é esse público que geralmente consome essas novels. E esse é um público que, no geral, não está procurando histórias profundas nem nada do tipo. Na verdade, está só procurando uma simples distração e escapismo para o momento. E convenhamos que poucas coisas vão trazer esse sentimento de escapismo com mais eficiência do que um isekai. Lendo sobre o assunto, eu fiquei com uma impressão que a forma como eles consomem esse tipo de história é meio parecida com a forma como aqui se consome conteúdos de vídeos curtos, tipo shorts, TikTok. É uma coisa, você desliga o cérebro e fica gastando o seu precioso tempo que nunca mais vai voltar, vendo coisa idiota na internet que não vai agregar em nada no seu conteúdo, fora algum sorriso para escapar do seu sofrimento eterno. Então, que tal você buscar coisas mais práticas para acabar com o seu sofrimento eterno? É uma boa, em vez de só gastar o tempo. Talvez eu esteja só viajando também. Me fala aí o que vocês acham. Mas É que será tipo, que tem a isso parte vai... econômica, mas o japonês, em geral, ele é muito conformista, ele é muito submisso, ele é muito anti-combate, né? Ele não é muito combativo dentro da sociedade dele. Então, gera uma receita pra merda, pra serem abusados, pra não viverem vidas boas, pra não se expressarem, pra não ter identidade própria, pra viver pelos outros e por aí vai. vai durar pra sempre? Bom, eu pesquisei bastante pra fazer esse vídeo, mas ainda assim eu não consegui encontrar uma resposta tão boa pra essa pergunta. Entrando nos sites hoje, o gênero Isekai ainda parece bem dominante, mas pelo que eu li de pessoas que estão nesses sites há mais tempo, parece que já foi ainda mais dominante no passado. Também dá pra ver que uma parcela do público também pegou a antipatia dessas histórias por lá, e principalmente os protagonistas têm sido alvo de bastante hate. E também parece que essas light novels não tem tanto sucesso com pessoas de 12 a 18 anos, o que é uma faixa etária bastante importante. Então a tendência é que acaba rolando sim uma É capaz de muita pessoa acima de 18 anos se interessar por isso, por estar perdido na vida. Enquanto 12 anos de idade, você tem coisas legais no futuro, né? Então, você tá buscando um shonenzão bolado de sonhos e aventura. Enquanto o cara que tá fudido da vida, ele quer se matar e ir pra outro mundo, literalmente, né? Então, é uma perspectiva bem triste do japonês. Aí, você também chega num ponto
Já tem tanta coisa que até o próprio público já consumiu tanto daquilo que ele começa a buscar outra coisa. Então o cara já viu tanto Isekai, mas tanto Isekai, ele adora Isekai. Ele já viu tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, já leu 50 Isekai, chega uma hora que ele cansa. Ele, o que eu vou fazer? Aí ele começa a procurar no site, que é costume, que é o vício dele, outra história. E aí ele chega lá e encontra alguma coisa um pouco diferente. Diminuição. Mas e você, o que você acha? Você também tá cansado desse tipo de anime? Ou você ainda gosta deles? Acha que essa moda tá pra acabar ou não? Comenta aí embaixo. E também já deixa o like e a inscrição para ficar sabendo dos próximos vídeos e também dá aquela ajuda. Muito obrigado. Bom vídeo do cara, o canal pequeno, vou mandar o link aí pra vocês. Boa discussão, boa pesquisa que ele fez. Feliz de ter visto esse vídeo. Sempre é bom ver vídeos interessantes em live, que dá pra discutir muita coisa. Aí o canal do cara, quem estiver se interessando, só entrar lá, dar uma inscrição, beleza? Eu vou dar play na notificação